Mas vocês não sentem nenhum remorso por ter feito coisas erradas em nome do combate à corrupção? Qual a coisa errada, né? Tem que perguntar para a pessoa assim. O pessoal me diz muitas vezes os excessos da Lava Jato, os erros da Lava Jato. Quem foi preso na Lava Jato ou pagou o suborno ou recebeu o suborno, propina. Então quem fez coisa errada foram as pessoas que foram processadas, acusadas, julgadas, condenadas em mais de uma instância. Então muitas vezes a pessoa vem com essa historinha e tal, essa crítica, né? Olha, a gente tem respeito, mas coloque os fatos. Escreva no papel. Se você acha que roubar é certo, concordo com a afirmação do fulano aí. E lugar de bandido, que me perdoe a pessoa que mandou a mensagem, lugar de bandido é na cadeia. E quem rouba dinheiro público devia ficar preso mais tempo até do que criminoso comum que rouba carro. Eu tinha por propósito buscar a condenação de culpados, não de qualquer um que eu acusasse, e ele tinha o propósito de buscar a condenação de culpados. Às vezes, a maior parte das vezes... Os inocentes também, exatamente, né? absolver Sim, os claro. inocentes e condenar os culpados. Absolvi 20%, mais 25% dos acusados na Operação Lava Jato. Fui criticado até, absolvi lá a esposa do Eduardo Cunha, né, por exemplo. Absolvi, ele foi acusado. Eu entendi, não, eu acho que ela foi usada como instrumento apenas. A esposa do cara, o nome foi utilizado. Absolveu injustamente, a gente recorreu quase sempre, 44 das 45 sentenças. A Marisa, esposa do Lula, também achei que foi utilizado o nome indevidamente, não achei que tinha responsabilidade, não. Absolvi a filha do José Dirceu, que foi acusada também, entendi, tá, foi só usado o nome dela e tal. Então a gente tinha um critério, não é assim, todo mundo foi acusado, foi condenado. Agora, pessoal que tinha milhões lá em conta na Suíça, pessoal que a gente tinha as provas de recebimento de suborno, pessoal que estava no centro do esquema de corrupção, eu condenei. Eu não preciso provar a minha independência do Ministério Público absolvendo quem fez coisa errada. Eu absolvia quando eu entendia que não tinha prova suficiente. E condenava quando eu entendia que tinha prova suficiente para uma condenação. Essa história do Wagner me lembra um advogado da Odebrecht. Pensei que fosse uma passagem da Bíblia. Não. Esse é o advogado da Odebrecht. Esse advogado, ele falava que a Odebrecht não tinha cometido nenhum crime, que a gente estava cometendo todo tipo de excesso do mundo. Nos acusavam de atuar incorretamente ao investigar a Odebrecht. E dizia que a Odebrecht não tinha cometido crime nenhum. E depois a Odebrecht mudou a sua rota, decidiu fazer um acordo de colaboração, reconheceu crimes bilionários, reconheceu que corrompeu em 12 países diferentes e que lavou dinheiro em outros 10 países, ou seja, em 22 países praticou crimes. E depois esse advogado, no Twitter, para mim, reconheceu que os 15 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, que a Lava Jato recuperou por meio dos acordos, era dinheiro de corrupção. Ou seja, reclama, acusa de excessos, depois ele foi afastado da defesa, a gente recuperou 15 bilhões, aí ele vem e reconhece que o dinheiro todo era dinheiro da corrupção. O ponto é, existe muita narrativa, existe muita alegação de supostos excessos, mas as defesas entraram com mais de 400 habeas corpus, mais de 400, eu rastrei até um determinado ponto, depois eu parei, alegando supostos abusos, e na imensa maioria dos casos, mais de 95% dos casos, a Justiça confirmou os atos e decisões feitos em Curitiba. E é normal que existam decisões concedendo habeas corpus. Isso acontece em toda operação, porque discordância sobre interpretação de fatos daí é uma coisa humana. Então, às vezes, um tribunal entende que alguém não deve ficar preso e solta. Agora, jamais se apontou uma ilegalidade, um excesso, uma prisão arbitrária, uma obtenção de dados bancários e fiscais sem autorização judicial, uma tortura ou qualquer coisa sobre preso, jamais se apontou qualquer violação material de direitos das pessoas. Pelo contrário, a maior garantia da correção dos atos da Lava Jato é que toda decisão, todo ato teve por base os fatos, as provas e a lei, e existe uma coerência entre os diferentes atos praticados. Não existia uma determinada aplicação da lei para uma determinada pessoa e uma outra determinada aplicação da lei para outra determinada pessoa. Mas alguns acham que PT e que Lula tem que estar acima da lei. Eu não posso concordar com isso. Nós fizemos 117 conduções coercitivas na Lava Jato e ninguém reclamou. Aí veio a condução coercitiva sobre o Lula e aí virou um escarcéu. Aí todo mundo achava que não podia mais condução coercitiva. Não, o argumento nesse caso é que, eu não sei, tá? É só o que eu ouvi... É que ninguém chamou ele na moral, já foram direto na coercitiva. Mas todos os casos eram assim, era uma prática admitida por todos os tribunais, entendida como uma prática legal. Você tinha vários objetivos em fazer isso. E você ir lá buscar a pessoa na manhã,
das diligências, das buscas e apreensões, inclusive para impedir que as pessoas ajustassem entre si versões, inclusive para assegurar muitas vezes a própria proteção da própria pessoa investigada, como nesse caso, e o Sérgio Moro vai colocar vários outros argumentos, mas eu não quero me prender só nessa decisão. Existiam outras decisões que você praticava rotineiramente e quando chegava no caso Lula, aí todo mundo se insurgia, aí era um absurdo. Veja que todos os casos da Lava Jato, você conduzia a investigação sob sigilo até que o sigilo não era mais necessário. Então, você conduzia a investigação contra José Dirceu, contra o Pedro Correia, contra todo mundo, e aí você fazia as buscas e apreensões e você levantava o sigilo. Aí, no caso Lula, você conduziu as investigações, uma interceptação telefônica sob sigilo, encerrou, levantou o sigilo, aí vem uma gritaria porque você levantou o sigilo. Peraí, você está simplesmente aplicando a mesma lei, o mesmo tipo de decisão ao caso Lula que você aplicou em todos os outros casos da Lava Jato. Você pode até não concordar com a prática de modo geral, mas não reclamar no caso Lula. O que tem é uma hipocrisia. Muitas pessoas se opondo simplesmente porque era o seu corrupto de estimação. No dia da condução coercitiva do Lula, tinha a mídia lá fora que eles meio que sabiam que ia rolar essa parada. Ou não? Quem avisou foi o próprio Lula. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Ministério Público e a polícia pediram a condução coercitiva. Dele e da Marisa. Na época eu fui resistente. Eu entendi, puxa, será que precisa mesmo e tal, etc. Acabei deferindo do Lula. Indeferi da Marisa. Porque me colocaram, o que colocou foi a Polícia Federal, principalmente, que na interceptação telefônica que estava havendo, tinha uma movimentação, que eles estariam sabendo das buscas e apreensões que iam ser realizadas, e tinha alguma movimentação no sentido, olha, se tiver as buscas, nós vamos mobilizar a militância para evitar que as buscas ocorram. E a polícia colocou para mim que seria importante, nesse caso, evitar que o Lula, durante as buscas e apreensões, pudesse mobilizar essa militância. E eu acabei definindo isso. E aí foi colocado o seguinte, olha, para evitar tumulto, em vez da gente levar o Lula para a delegacia, que também eles podem achar que seria uma coisa depreciativa para o ex-presidente, a polícia recomendou que fosse ele interrogado no salão presidencial do aeroporto de Congonhas, que é um local todo especial, que tem aquela dignidade presidencial, e eles imaginavam que com isso não iam cercar o local e fazer manifestação. Mas foram fazer a diligência, pegaram o Lula para fazer condução coercitiva, e segundo o que a Polícia Federal me disse na época, quem teria avisado a militância, né, e a imprensa, foi o próprio Lula, porque eles queriam lá fotos dele sendo conduzido e tal, para gerar aquele clima de vitimização. Não é do nada que faz, tipo, o Lula então sabia que a galera ia lá buscar ele. Mas, não, quando chegaram na casa dele, ele ligou pro advogado, eu não acompanhei a diligência, mas falou com as pessoas. Não é um processo que demora 15 minutos, então. E o que a polícia me disse foi que quem teria feito as comunicações teria sido o próprio Lula num esforço para se vitimizar. E depois, se você ver, teve o interrogatório, o que ele fez em seguida? Uma entrevista coletiva. E fez lá aquelas declarações do negócio da jararaca, não sei o quê, umas coisas absurdas e tal. Então, assim, ali foi um pouco de teatro de vitimização. Mas a gente deferiu essa diligência porque a gente tinha as razões pedido da polícia. Eu posso até achar, não é necessário, mas eu não estou fazendo a diligência. Eu não sou policial que está lá na ponta, correndo risco, entendeu? De ter algum incidente. A mesma coisa quando foi a prisão do Lula, lá atrás. A gente foi super cuidadoso com o processo do Lula. Fizemos a condução coercitiva, mas ninguém decretou a prisão preventiva dele em nenhum momento. A gente decretou de vários na Lava Jato, a pedido do Ministério Público. Paulo Costa, Nerson Severo, José Dirceu, Antônio Palocci. A gente tinha uma praxe de ser rigoroso, de ter decretação de prisão. Do Lula a gente optou por não decretar. Aí ele foi condenado em primeira instância, ainda em 2017. Recorreu em liberdade. Aí ele foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre. Isso acho que foi em fevereiro de 2018. Tá? Ele entrou com habeas corpus no STJ e no STF para não ser preso, que indeferiram o habeas corpus só em março de 2018, que veio a decisão para prendê-lo. E aí eu dei a ele 24 horas para se apresentar. Ao invés de ele se apresentar, ele se refugiou aqui em São Paulo, sede do sindicato, sei lá o quê, fez todo aquele circo, né, de chamar a multidão, de ofender a justiça, de ofender todo mundo,
todo aquele circo lá. E a gente foi super cuidadoso. E esperou, inclusive, ele se entregar naquele momento. A polícia pensava em invadir, tinha medo que se invadisse poderia gerar resistência e ter um incidente grave com algum militante ou com algum policial. A gente esperou, teve toda a paciência do mundo. E é só pegar os registros da audiência. Pega os registros da audiência da Lava Jato. Né? Quer dizer, posso ter me excedido uma ou outra vez em 500 audiências. Normalmente a gente ficava passivo, ouvindo. Às vezes as pessoas se exaltavam. Eu fui ofendido diversas vezes pelos advogados do Lula, que erguiam a voz todo momento, num momento um jeito não apropriado de tratar juiz. Né? A gente foi super calmo, foi super cauteloso. Daí eles criaram essa narrativa da perseguição e tal. O exemplo, né? O excesso da Lava Jato. O PowerPoint do Deltan. Desculpe, mas é ridículo esse tipo de argumento. Porque fez um PowerPoint para tentar explicar o caso para a imprensa, para a população. Então, assim, umas coisas despropositadas, sabe? Então, não teve esses excessos, tá? Na minha opinião. O que existe, sim, é uma narrativa de tentar desconstituir a Operação Lava Jato e as condenações de gente que ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Né? E, infelizmente, eu lamento que essas condenações tenham recaído em cima de pessoas como o Lula, que é um político popular. Para mim, a vida seria muito mais fácil, né, se as condenações tivessem recaído só sobre políticos que não são populares. Gente que não era tão conhecida, ou gente que tinha uma fama de vilão. Quando a gente aplica a lei nesses casos, ninguém aplica com alegria. Eu, como juiz, mandar gente para a cadeia, nunca fiz isso com alegria, não. Fazia isso com pesar, porque a gente sabe que está impondo um sofrimento para a pessoa. Mas se você não aplica a lei, não faz justiça num país, aí não é para ser juiz. Fazia porque era meu dever. Mas nunca vi isso como uma questão pessoal, em relação ao ex-presidente Lula ou em relação a qualquer pessoa. E fiquei muito contrariado, desculpe aqui o desabafo, Igor, quando o pessoal tenta te pintar de uma maneira como se fosse lá o inspetor Javert perseguindo o Jean Valjean. Não concordo com esse rótulo. Na verdade, exatamente o contrário. A gente fez esse trabalho e foi um trabalho muito custoso, com grande sacrifício pessoal, mas jamais com qualquer animosidade pessoal contra qualquer pessoa. E foi um trabalho impessoal de várias pessoas, de instituições, equipes grandes em cada instituição, e ao mesmo tempo em que a gente tinha um tratamento respeitoso, não só em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação a todos os réus. A gente era xingado toda hora, eu era chamado de moleque sentado sobre a Bíblia, mentiroso, fui chamado de membro de organização criminosa, existe uma organização criminosa no Ministério Público. Toda hora ele tentava pessoalizar, e mais, fez vídeo falando que ia se vingar, uma vez assumindo o poder, ia se vingar do Sérgio Moro, de mim. O que é isso? Isso é promessa de aparelhamento de instituições, isso é promessa de uso de instituições para finalidades pessoais de perseguição de quem ele considera adversários políticos dele, quando, mais uma vez, a gente estava cumprindo o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever. E isso se revela mais uma vez, quando agora, recentemente, ele conseguiu estancar uma multa fiscal, uma apuração fiscal contra ele de 17 milhões de reais, que a Receita tinha lançado contra ele, e ele conseguiu que o Gilmar Mendes suspendesse essa autuação fiscal, a autuação da Receita, a meu ver, de modo equivocado, uma decisão absolutamente equivocada, em que o Gilmar Mendes suspendeu dizendo que as provas eram decorrentes de buscas e apreensões da Lava Jato, quando auditores fiscais que conhecem o caso disseram que existe uma série de provas que independem da Lava Jato, e o Gilmar Mendes não fez o exame para saber o que permanecia e o que ele tinha que afastar das provas do caso, e ele acabou suspendendo aquela ação, e aí o Lula vem publicamente e fala que conseguiu anular o auto de infração, que estava errado, foi absolvido nesse caso, que é mais uma mentira, e fala que ele foi achacado pelo auditor fiscal. Isso é uma agressão aos auditores fiscais, é uma imputação falsa de crime, não tem nenhuma prova, nenhum indicativo de alguém achacando ele, chantageando ele, querendo extorquir ele. Não tem nada disso, simplesmente auditores fiscais que cumpriram o seu dever corretamente, mais uma vez tendo um ônus de atuar contra uma pessoa poderosa na nossa República, eles buscando colocar todo mundo debaixo da lei.
E ele vai, consegue uma decisão, a meu ver, absolutamente equivocada do ministro Gilmar Mendes, distorce o teor da decisão e acusa os auditores fiscais de uma atuação criminosa sem qualquer evidência, sem qualquer indicativo, de modo absurdo, aviltando aqueles auditores e as instituições do Estado em nome das quais aqueles auditores estão atuando. É por isso que a gente não cai nessa conversinha de Lula democrata, não, viu? Eu não, não, eu acho que... Primeiro, assim, a corrupção disseminada, o crime de corrupção, ele destrói a confiança. A gente pensa em corrupção em termos de dinheiro, suborno e tal, mas, acima de tudo, é uma quebra de confiança. Você recebeu um poder público, um político ou um funcionário público, e você quebra essa confiança, que você vai usar esse poder em benefício das pessoas e não em benefício de si mesmo. Quando essa corrupção é disseminada, você quebra a confiança no próprio regime democrático. Porque ele é parte de uma base que o representante irá perseguir os interesses do representado. Quando você tem corrupção disseminada, essa sensação de representatividade se perde. Tá? Então, primeiro, corrupção, ela deteriora o regime democrático. E como a gente viu no governo Lula, a gente teve um enfraquecimento aqui pelo Deltan. Tem um vídeo do Lula, que ele, depois que ele foi solto, que fala que vai se vingar. Ele me falou que ele tá paz e amor, que não quer se vingar, não. Eu nunca vi isso tá lá no meu Instagram, dele. lá, viu? Ele falou aqui. Eu nunca vi ele desmentir esse vídeo. Tá. Porque ele chega lá e fala, o Deltan e o policial, ainda bem que ele não lembrou o meu nome nesse vídeo, só lembrou do Deltan. Que a gente vai ter que tomar remédio de tarja preta, que ele nunca teve que tomar, e que ele vai se vingar e não sei o quê. Então, o que vem é público e desminta esse vídeo. Né? Tem uma série de questões que têm que ser respondidas. Essa é uma delas. Vai querer se vingar ou não vai querer se vingar? O vídeo que tem, e ele nunca desmentiu esse vídeo, nunca disse que não faria, pelo menos não com esses alvos específicos. Tá? Não me parece a visão de um democrata, de alguém que vai respeitar as instituições. Mas, enfim, né, apenas que eu estava querendo dizer que não tenho essa visão tão dourada, né, de que o Lula seria um democrata que iria respeitar as instituições e as regras em jogo.